Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então estamos aqui hoje para continuar o nosso curso aí a respeito da genética e da biologia molecular e hoje falaremos então da produção dos RNAs nas bactérias. Pessoal, nós já falamos anteriormente em diferentes aulas a respeito das enzimas RNA polimerase que nós temos nos nossos núcleos e que fazem os nossos RNAs. Nós também falamos a respeito do processo de transcrição gênica, que é o processo então onde uma RNA polimerase lê um determinado trecho do nosso DNA, um gene, para produzir uma molécula de RNA que poderá dar origem a uma proteína. Quem não assistiu essas aulas, por favor, clique aqui em cima para assistir. E o nosso objetivo hoje, então, pessoal, é ver o processo de transcrição gênica acontecendo em procariotos, nas bactérias. Por que a gente vai terminar, então, as nossas falas aqui a respeito das RNAs polimerase e a respeito da transcrição gênica vendo o processo em bactérias? Porque ele é um processo bem compreendido e ele é um processo razoavelmente simples. Nós já falamos nas aulas anteriores, quem não assistiu, clica aqui em cima para ver, que o processo em seres humanos, em nós, em eucariotos, ele é muito mais complexo. Então, usualmente, professores de genética e de biologia molecular gostam de explicar aqui o processo em bactérias e, a partir do momento que a gente tem isso na mente, fazer a transposição para tentar entender as bases da transcrição em nós, em eucariotos, é um pouco mais fácil. Certo? Então, vamos lá. O processo, basicamente, em bactérias, ele é dependente aqui de uma enzima RNA polimerase e de um fator sigma. Quando esses dois estão associados, os livros chamam eles de holoenzima RNA polimerase. Bem, a RNA polimerase é a enzima que polimeriza ribonucleotídeos, fazendo as nossas moléculas de RNA, e o fator sigma, basicamente, aqui é um fator acessório que ajuda a conduzir a RNA polimerase a uma região do DNA que é chamada promotor ou promotor gênico. Então, essa holoenzima RNA polimerase, aqui constituída pela RNA polimerase e pelo seu fator sigma, grudam, se conectam aqui a uma região do DNA, ao promotor gênico. Esse é o passo número 1. O passo número 2, a RNA polimerase tem atividade de helicase, então ela separa aqui a dupla fita de DNA num trecho aí de mais ou menos 10 ribonucleotídeos. Mas vejam, ao mesmo tempo que a RNA polimerase separou essa molécula de DNA em duas fitas, ela ainda está associada aqui ao seu fator sigma, que está conectado à região do DNA chamado promotor gênico. Ou seja, a RNA polimerase está presa, que está conectada ao DNA nesse momento, e ela faz, então, esse é o passo número 3, pequenos trechos de RNA de até 10 ribonucleotídeos. Esses trechos aqui, eles são muitas vezes descartados, o que a gente chama aí de transcrição abortiva, pelo menos alguns livros utilizam esse termo, ou seja, a RNA polimerase repete esse processo aqui várias vezes, produzindo pequenos RNAs de até 10 ribonucleotídeos que podem ser descartados. Até o momento aqui no passo número 4, que a RNA polimerase consegue vencer aqui esse cabo de guerra com o seu fator sigma, então ela se dissocia do fator sigma e tem agora um caminho livre aqui para ler a molécula de DNA, produzindo um RNA complementar. Quem não assistiu essa aula sobre a produção do RNA, clica aqui em cima para assistir. No passo número 5, então, o fator sigma aqui está dissociado aqui da sua enzima RNA polimerase, pode ir encontrar outra RNA polimerase para levá-la ao sítio do promotor gênico e fazer a transcrição de um outro RNA, ou não, vai depender da necessidade dessa bactériazinha aqui. Enquanto isso, a RNA polimerase, então, passeia pelo nosso gene lá no DNA, transcrevendo aqui um RNA que nasce da porção 5' para 3', 5', 3' do RNA, até que esse RNA fica muito grande e ele forma aqui grampos por complementariedade de bases. Esses grampos causam arrasto aqui na molécula de DNA e forçam a sua saída de dentro da RNA polimerase. Quando a RNA polimerase passar por uma região que tenhamos muitas adeninas aqui na molécula de DNA,
ela sintetizará um RNA com muitas uracilas e a gente sabe que A com U fazem aí uma interação por apenas 2 pontos de hidrogênio, uma ligação muito fraca. Então, essa ligação fraca mais o peso enorme aqui do RNA, mais os grampos causando arrasto no DNA, fazem com que a nossa molécula de RNA se liberte da RNA polimerase, finalizando o processo todo. Então, pessoal, de uma maneira bem resumida, todo o processo de transcrição em procariotos se resume a esse círculo que a gente completou aqui. Rememorando vocês, o fator sigma encontra a RNA polimerase, posiciona ela numa região de um promotor, a RNA polimerase abre a dupla fita de DNA, ela faz aqui a síntese de pequenos trechos de RNA que são descartados até o momento que ela escapa do seu fator sigma e tem agora o caminho livre para correr sobre todo o gene, sintetizando um RNA que vai ficar grande, vai formar grampos por complementariedade de bases, e quando essa RNA polimerase encontrar uma região de muita adenina lá no DNA, as ligações, as interações de pontos de hidrogênio aqui dentro não serão suficientes para suportar o peso do RNA, que escapa e está pronto para ser traduzido no caso das bactérias. Pessoal, para a gente finalizar a aula de hoje, é muito importante lembrar que todos os procariotos, as bactériazinhas, têm apenas uma única RNA polimerase e eles têm vários fatores sigma diferente, cada um deles para cada uma das necessidades ambientais que a bactéria precise atravessar naquele determinado momento. Já em nós, nos seres humanos, nos eucariotos, nós temos 3 RNA polimerases diferentes. A mais comum, aquela que transcreve todos os nossos genes, é a RNA polimerase número 2. Mas nós temos ainda a RNA polimerase número 1, que transcreve basicamente aí RNAs ribossomais, e a número 3, que é conhecida por transcrever os nossos RNA transportadores. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nós nos encontramos então para falar, na sequência desse curso, dos diferentes tipos de RNA que são produzidos nas nossas células. Um grande abraço a todos, até lá!